Começa no X, no YouTube, no Spotify, nas redes sociais. Está no ar. O no Blá Blá Blá. Aqui no Metrópolis. Está valendo neste dia de reuniões bilaterais. Estamos trocando ideia com os States. Brasil e Estados Unidos negociando o tarifácio. Enfim, começou para valer a negociação. Foi isso, Ricardo Noblat? Temos imagens, pelo jeito? Temos imagens? Temos imagens iniciais, quer dizer, a reunião entre o Marcos Rubio, secretário de Marco Defesa, Rubio, Marco. Não é Marco Marcos, não, é Rubio. Marco, né? Marcos É porque para mim é eles Marco. são vários, É eles tudo são Marco. vários. Ele é tão poderoso que eles são Ah, vários. claro, entendi. Entendeu? São Isso aí dois foi Marcos. a chegada da delegação brasileira na Casa Branca, essa delegação comandada pelo ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores do Brasil, para se reunir com a delegação americana, que era comandada pelo Marco Rubio, como você prefere, o secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o secretário mais importante. Essa reunião durou algo cerca de 15, de uma hora e poucos minutos, além de uma hora, e é a primeira rodada de negociação oficial entre o Brasil e os Estados Unidos desde o início da crise bilateral, com o tarifaço imposto pelo Trump aos produtos brasileiros e as sanções que ele aplicou aos ministros do Supremo Tribunal Federal que estavam julgando, naquele momento, o Jair Bolsonaro e os outros golpistas de dezembro de 22 e de janeiro também de 2023. É, Segundo os primeiros despachos das agências de notícias ou dos correspondentes de jornais brasileiros, a reunião aconteceu em duas partes. Em primeiro momento, apenas Rubio e Vieira estiveram conversando na sala por 15 minutos. Na sequência, os auxiliares dos dois lados foram incorporados ao encontro para uma reunião ampliada dos países e conversaram por cerca de 50 minutos. O Itamaraty, há pouco, Ministério das Relações Exteriores, aqui em Brasília, há pouco, a única informação que deu até agora sobre essa reunião é de que ela teria sido ótima. Talvez fosse o caso de perguntar ótima para quem? Se ótima para os dois lados, se ótima para um dos lados. E seria o caso de perguntar também o seguinte: se ela tivesse sido ruim, a diplomacia aconselharia se anunciar que foi uma reunião ruim? Acho que é claro que não. Então, daqui a pouco, espera-se uma entrevista coletiva do ministro Mauro Vieira, nosso ministro das Relações Exteriores, para ele dizer como foi essa reunião. E, claro, ele certamente não contará tudo, mas pelo que ele disser, pode ser que a gente comece a intuir, não é a saber necessariamente, o que de fato se passou. O que de É, fato terá se passado vai demorar até sabermos, até sabermos. Vai demorar. É sempre assim. É aquela coisa, o Anderson, que me ajuda muito neste programa, é responsável por essa parte técnica, pelo menos a partir de aqui de onde eu estou, o Anderson me disse, isso lembra um pouco aquelas brigas quando a gente era criança, de menino, olha, você viu, fulaninho falou mal da tua mãe, aí tu vai lá tomar satisfação, como é que é isso, você quem, eu, como, não foi, não foi, na verdade você fica cheio de versão no início, é muito diferente, sim, e de repente dois presidentes, como foi o caso de Trump e do Lula, se encontrarem casualmente na ONU, e aí o Trump dizer, foi o Trump que falou primeiro sobre esse encontro casual dos dois num corredor da Assembleia Geral da ONU, foi o Trump que disse, olha, rolou uma química muito boa, e aí fez afagos a Lula,
revelou que era uma pessoa simpática, etc e tal. Aí o Lula retribui depois, dizendo, olha, foi ótimo, não sei o quê. Mas, de todo jeito, são dois presidentes da República dando mais ou menos a mesma impressão. O resto, os Tá. diplomatas guardam, claro, para até utilizarem as informações depois pelo bem da própria negociação. E a gente fica só querendo imaginar, tentando descobrir, e nem sempre conseguimos. Pois é, mas se o nosso ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, disse que foi ótimo, é porque também não pode ter sido péssima. Então, alguma coisa produtiva está saindo daí sim, e a gente vai começar a desenhar, a entender depois dessa coletiva de imprensa, marcada aí com o ministro das Relações Exteriores, para relatar esse primeiro encontro entre os negociadores do tarifaço. E pelo que eu tenho lido e ouvido, o Brasil não quer só negociar tarifa, não quer só negociar imposto. O Brasil também quer negociar as sanções. Os sabotadores, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, trouxeram, junto com Trump, sanções também aos ministros do STF. Tem visto sendo cancelado, tem lei Magnitsky, tem cartão de crédito sendo cancelado, tem, portanto, uma esposa de ministro do STF sendo incluída nessas sanções. Aí o governo Lula, claro, também quer resolver isso. Vai que resolve as duas coisas, né? Vai que resolve tanto a taxação quanto as sanções aos ministros, aí vai ser o melhor cenário imaginado pelo Lula. É possível. Agora, o Lula também está pensando em abrir mão de terras raras, não é abrir mão, mas é começar a negociar com os Estados Unidos uma maneira de usufruir das terras raras sendo benéfico economicamente para os dois países. Então está começando a negociar aquela história das terras raras, que no início parecia ser inegociável. O Lula também está pensando em abrir mão um pouco das regras que são rigorosas contra as big techs, talvez até as big techs entrem na negociação. Então tem terras raras e tem big techs, pelo jeito, no radar aí da negociação. O Brasil, portanto, tentando ceder também ao Trump, já que vai ter que ser um ganha-ganha dos dois lados. Não dá para ganhar sem abrir mão de nada, né? Senão não vai ter que ter, pelo jeito, o Lula cedendo também um pouco. Negociação é isso. Você cede, você avança, você perde, você avança de novo. E Lula e o Trump, temos que reconhecer isso, os dois são negociadores reconhecidamente bons. Se o Trump não fosse bom nesse negócio, não é só ele não teria chegado à presidência dos Estados Unidos pela segunda vez já. Não é apenas isso, ele não teria se tornado o grande empreendedor ou empresário, na época não se chamava empreendedor, imobiliário, que ele se tornou nos Estados Unidos. Ele construiu uma fortuna gigantesca a partir das negociações dele com imóveis. E o Lula tem toda uma trajetória de vida que implica em negociação. Imagina só o que é você, como o Lula foi, na época, um líder sindical, e o sindicato de São Bernardo dos Campos, em São Paulo, ali na região do ABC paulista, e ganhar a projeção que ele ganhou. Ele tinha que negociar com as correntes políticas dentro do sindicato, ele tinha que depois negociar com outros presidentes de sindicatos da mesma região para, num trabalho conjunto, seria mais fácil ou menos difícil obter os ganhos que eles gostariam de obter, que era basicamente de salário para os metalúrgicos, melhores condições de vida, esse tipo de coisa, e negociando com siderúrgicas extraordinárias, empresas fantásticas, riquíssimas. E foi assim que ele surgiu. E ele sabe que uma negócio, e ele gosta de principalmente negociar com quem é mais poderoso do que ele. Porque a escalada de Lula se deu a partir daí, da negociação dele com os mais poderosos e acrescentes durante um regime militar, durante uma ditadura, onde o governo impunha todas as suas vontades.
usava a força bruta para isso, usava a censura à imprensa para isso, usava tudo, de todos os meios. E, no entanto, o Lula conseguiu se projetar como líder sindical. E, em seguida, quer maior desafio também do que você construir um partido? A não ser quando é um partido assim, como muitos são, como é o PSD do Kassab, quando ele fundiu, que ele disse, não, isso aqui não é de esquerda, não é de centro, não é de direita, é de tudo. E aí, na verdade, é uma franquia. Você chega lá no determinado estado, aí quer atrair o governador para aquele partido, ele diz, olha, o partido aqui é seu, no seu estado pertence a você, você faz com ele o que você quiser. Aí chega para um outro estado, um outro governador, um prefeito importante, faz a mesma coisa. Aí não é tão difícil montar um partido. Agora, manter um partido que tenha coerência política, coerência ideológica e que reúna forças muitas vezes díspares também, como foi no caso do PT, que eram várias correntes de esquerda que se juntavam, é, antevendo o fim da ditadura, e que tinha cada uma de ceder ali entre si, para depois negociar ou ceder diante da ditadura do regime, seja ele qual fosse. Então são dois homens muito experientes, o Lula e o Trump. Trump. E, e tem dado repetidos sinais. Ontem mesmo Lula voltou a repetir: olha, não foi uma química. O que rolou entre nós foi uma indústria química, Uma petroquímica. uma Uma indústria petroquímica, petroquímica. petroquímica, não é? Uma indústria petroquímica. Então, tudo isso é agrado, é afago do lado do outro, papapá, papapá, tomara que isso dê Vamos certo. ver Agora, se. se depender do teu ex-amiguinho Eduardo Bolsonaro, aí não vai dar certo, porque ontem mesmo, preocupado com esse encontro que haveria hoje das duas delegações na Casa Branca, o senhor Eduardo Tarifaço Bolsonaro e o senhor, como é, aquele outro que eu nunca sei dizer o nome dele, seu Paulo Figueiredo, dizem que é má vontade eu não me lembrar do nome dele, mas não é não. Não é não, não é sacanagem não, é verdade. Os dois foram à Casa Branca ontem, se reunir com alguns auxiliares, pelo menos, do Marco Rubio, não sei se com o próprio Marco Rubio, para tentar torpedear já esse encontro de hoje. Não abortar o encontro de hoje, que já estava marcado, não seria abortado. Mas pelo menos levar umas coisas. Olha, sabe o que é que estão dizendo lá no Brasil? Estão dizendo lá no Brasil que o Trump virou o amigão do Lula. Sabe o que é que isso está provocando? Está causando cada vez mais danos à direita. Pelo amor de Deus, vão devagar, não façam isso. Quer dizer, o plano de sabotagem, de conspiração contra os interesses nacionais do Brasil. Esse plano não acabou, ele continua. Ele pode não ter dado certo como o Dudu Tarefácio imaginava, mas eles continuam a fazer a mesma coisa. E isso numa hora que, inclusive, o senhor Eduardo Bolsonaro, o senhor Paulo Figueiredo também, eu acho, virou. Eduardo Bolsonaro já é investigado e processado por tentativa de coação da justiça. Porque ele fez tudo isso para coagir a justiça na hora em que ela foi julgar o pai dele, o senhor Jair Messias Bolsonaro, e os demais golpistas. É por isso que ele está sendo processado. É por isso que ele não põe os pés no Brasil com medo de ser preso. É por isso que ele poderá se tornar inelegível. Inelegível, mesmo que não se candidate. Não, o senhor foi condenado aqui, o senhor já está inelegível, o senhor não poderá ser candidato, nem que o senhor queira. Nem que o senhor queira, ele não será candidato de longe. O senhor pode enganar, seu Eduardo Dudu Tarifaço, você pode enganar seus coleguinhas lá do Congresso, porque eles adoram ser enganados e não só isso. Eles são da sua turma. Se não são exatamente tão extremistas radicais como você, Dudu Bolsonaro, eles são da sua turma, da direita.
A direita que tenta se dizer civilizada, enfim. Deve existir uma direita civilizada, mas eu estou à procura dela há muito tempo e não acho. Tá difícil. Agora, a Agora, gente tem agora algum print, alguma coisa do Eduardo? Se for, é hora de jogar com essas com falas não, dele. não, Eduardo, hoje o que tem aqui que eu estava vendo, tentando ver, era o que foi, meu Deus? O que que Alexandre de Moraes aprontou mais uma vez? Ah, ó, Moraes intimou, intimou a Defensoria Pública para apresentar a defesa prévia de Eduardo Bolsonaro na denúncia sobre coação. Coação da justiça. Aquilo que eu expliquei há pouco. Ele tentar atrapalhar o processo contra os golpistas, ou seja, ele tentar interferir nas ações da justiça, tentar Sim. impedir que houvesse justiça. Então, o problema é o seguinte: o Eduardo o Dudu aí, ele já foi intimado para se defender dessa acusação. E não se defendeu, não constituiu advogado para isso, nem coisa nenhuma. A falta de um advogado indicado pelo Dudu aí, que continua não dando a menor bola, pelo menos aparentemente não dando a menor bola à justiça, então um processo não para. Ah, não quer indicar advogado para se defender? Tudo bem, a Defensoria Pública vai defendê-lo. É isso? Isso acontece principalmente com réus ou com pessoas suspeitas ou processadas que não têm dinheiro para contratar um advogado particular. Claro. O senhor Eduardo Bolsonaro tem, porque o papai dele Tem. tem dinheiro e Ah, muito depositou 2 acumulado. milhões na conta dele para ele ficar Pô, sabotando o Brasil. mas Os isso não é estates. nada, isso não é nada para Não é quem comprou nada. mais de 25 ou 26 imóveis pagando em dinheiro vivo, É, em pelo parte, menos pelo parte menos. desses imóveis, tem dinheiro. Para alguém que é capaz de dizer, não sei se ele ainda seria capaz, teria tanto sucesso nisso, mas eu acho que teria. Para quem foi Pois é, capaz já de dizer, olha, vem cá, me auxilie, mande por Pix dinheiro, aí recebeu 27 milhões, foi isso? foi. 27, Não, 27, 17. 17. 17 milhões em doações de admiradores, devotos, enfim, o agro. Certamente teve empresa ali, ou banco, ou que seja da Faria Lima, que deu alguma coisa também. Então, se o Bolsonaro, que já vive forrado em dinheiro, embora negue, é capaz de receber 17 milhões só pedindo, me manda por Pix, se ele pedir de novo, ele vai receber, não sei se 17, mais ou menos, mas enfim, vai receber. Então, o seu Dudu Tarifaço, ele não tem o menor problema de dinheiro para se manter lá nos Estados Unidos, às custas dele próprio, do dinheiro que ele acumulou ao longo dos seus mandatos, e com o dinheiro do pai, ou com o dinheiro desses admiradores e devotos que seriam capazes de atender ainda um pedido de doação feito pelo seu Jair Messias Bolsonaro. Aí, mas ele não contrata o advogado para se defender porque ele não quer reconhecer o processo da justiça. É fantástico. Você não quer reconhecer Sensacional. a existência da justiça, o poder da justiça, os direitos da justiça de mandar investigar, de vendo que tem indícios, mandar apurar, avançar, propondo, quer dizer, chamando alguém para uma audiência. Puxa, quantos processos eu já respondi na minha vida? Não fugi de nenhum deles. De nenhum deles. Mas o senhor Eduardo Bolsonaro foge. Por quê? Porque ele se sente superior à justiça. Porque ele olha para a justiça como quem olha assim para um entulho inútil, entendeu? Para um daqueles bonecos de posto de gasolina que fica ali rodando para um lado para o outro, de acordo com o sabor dos ventos. Boneco do Então, poço. ele despreza, porque ele, na verdade, nunca foi um democrata. Claro. E é difícil que se torne um democrata, que se converta à democracia, mas seria bom, faria bem para ele. Nunca A gente, foi.
Nunca foi. Foi mal se elegeu deputado federal lá em 2018. Aliás, antes de se eleger até, ou de se reeleger em 2018, ele, ele, ele cometeu aquela famosa frase, eu acho que vocês se lembram. Olha, para fechar o Supremo Tribunal, basta um cabo e uns soldados. Se ele disse antes do pai se eleger presidente, mas no ano em que o pai se elegeu presidente. Claro. Ele disse, dando uma aula lá para pessoas interessadas em entrar, não sei aonde, no serviço público, uma coisa desse tipo. Quer dizer, esse cara já tem essa visão desde antes, desde muito tempo. Aí vai agora respeitar a justiça? Pois é, Mas olha, aí, não nunca é, não respeitou, nunca vai, vai não respeitar. vai. E a gente tem também, a gente estava falando há pouco lá do Trump, a gente tem o Trump também falando sobre a CIA e a Venezuela. É um vídeo do Trump falando sobre o envolvimento da CIA com a Venezuela, segundo